E aí galerinha, tudo bem com vocês? Rafinha aqui de novo e hoje a gente vai continuar, né? Bom, isso daqui era pra ter sido uma série de 3 vídeos seguidos do FNAF 4, né? Mas postou um monte de vídeo no meio, mas enfim. Pra terminar, a gente vai perguntar o que é a pelúcia do Fredbear, ou melhor, quem que é? Qual a identidade por trás dessa pelúcia que fala com a criança chorona? Bom, vamos ver isso hoje. Para essa teoria a gente vai dividir em duas partes, do Fredbear antes e depois da mordida. Antes da mordida, o Fredbear fala amarela, né? Ele aparece lá nos minigames conversando com a criança chorona. E depois nós vamos considerar a pelúcia depois da mordida, que é no final do FNAF 4 ela muda a letra. E isso também incluiria aqueles dois olhos do FNAF World, né? Já que é praticamente o mesmo diálogo, só que e o Fredbear bugado também do FNAF World. Vamos considerar essas duas situações diferentes e ver em cada ela quem que pode ser a pelúcia do Fredbear. Bom, primeiramente a gente tem a pelúcia antes da mordida. O que a gente sabe sobre a pelúcia antes da mordida? A pelúcia antes da mordida, ela tá na casa dos Eftons, está na rua, tá nos arredores da Fredbear, mas não na Fredbear em si. Ela fala com a criança chorona sem estar presente, né? A Pelúcia sabe que o Michael tá trancando e a criança chorona já há uns dias. E a Pelúcia sabe o que a criança chorona viu que assusta ela tanto. Tem um vídeo inteiro sobre isso se vocês quiserem ver. Eu tenho 4 opções de quem possa ser a pelúcia antes da mordida. Que seria o Afton, ou a Charlie, a Cassidy, ou um amigo imaginário, algo assim. Bom, então vamos ver os prós e contras do William Afton ser a pelúcia. A pelúcia do Fredbear no escritório privado do Sister Location com walkie-talkie. E do corredor do Plush Trap. Eram experimentos conduzidos pelo William Afton com medo, gás, essas coisas aí com os Nightmares, né? Então, duas ou uma. A criança chorona já estava sendo experimentada no FNAF 4 e por isso o Winnie estava falando com ela. Isso também explicaria por que a rua do FNAF 4 tá no mapa do Breaker Room, já que a criança chorona já teria sido experimentada nessa época, né? Bom, a segunda coisa é que a pelúcia lembra dele do que ele viu constantemente. Isso pode ser o William Afton tentando assustar a criança mais ainda, né? Já que o experimento já é sobre medo, então vai falar, olha, que você não lembra que você viu? Pra ir assustando a criança chorando mais ainda, né? Outra coisa que provaria que seria o William perto das propriedades do William Afton, né? Por exemplo, a casa do FNAF 4, que é do William Afton, né? Os filhos dele moram lá, né? A Fredbear, né? Já que ela é do William e do Henry. Não, se bem que a pelúcia parece fora da Fredbear, tipo. É, e também a Fredbear, ela parece que é meio grudada com a casa do William Afton, né? Tem um negócio assim do terreno do lado de casa, né? Onde o pai do Jake fala através de um boneco assim com o filho dele, né? Se são canon ou não, assim, os livros, se eles são canon ou não, nesse caso não altera. Por quê? Porque a gente está precisando. Nós sabemos que o Jake não é a criança chorona, né? A criança chorona morreu mordida na cabeça. Então, não são a mesma personagem. A gente sabe que o pai do Jake definitivamente não é o William Afton. Se você acredita que os livros são canon, se você
o Will Jake é um paralelo. Se você... Eles também são paralelo, né? E ainda serem eventos diferentes, sabe? E o Follow Me, os dois têm elementos parecidos, tipo, de encontro com o William Afton, mas são claramente, assim, e da mesma forma, essas duas histórias podem ter elementos parecidos, elementos diferentes e serem no mesmo universo, né? Tá bom, agora vamos pros contras. Por que que o William Afton não é a pelúcia? O que não é algo que o William Afton faz muito, né? Ele não se preocupa tanto com os filhos, a menos que no interesse dele, né? Então, talvez é porque a criança chorona é cobaia do experimento, ou talvez o William esteja fingindo que se importa o filho dele para, assim, ganhar confiança. Mas a pelúcia se preocupar com a criança chorona, acalmar ela, é algo bem estranho se for William Afton. Outra coisa que vai contra a pelúcia ela fala sem estar fisicamente no lugar. A pelúcia fala com a criança chorona, assim, com a voz da pelúcia, mas a pelúcia não tá, assim, na Fredbear's. A pelúcia tá na casa, na rua, no bueiro, na flor, no estacionamento da Fredbear's. Daí você pode pensar, ah, mas ele tá falando aqui de fora do estacionamento, né? Mas daí, será que os outros clientes da Fredbear's não vão achar estranho isso, né? Nossa, tem uma voz aqui falando no meio do nada aqui. E a próxima coisa que vai contra o William ser a pelúcia do Fredbear antes da mordida é que esses olhos, na maioria das vezes em FNAF, significa que algo tá possuído. Fredbear possuído, pelúcia do Fredbear possuída, ou algo assim. Eu sei que os produtos de FNAF eles tendem a variar um pouco, né? São meio estranhinhos de vez em quando, mas o Scott verifica de vez em quando, principalmente quando é algo relacionado ao o outro negócio também deu ruim lá, daí o Scott teve que mudar, então feita essa mudança se realmente essa pelúcia não fosse possuída. Esses elementos aí que indicam possessão, e se ela realmente for possuída? De identidades, tem a Cassidy e a Charlie. Vamos ver os prós e contras de cada um ser a pelúcia do Fredbear. Bom, é a pelúcia do Fredbear, né? E a gente sabe que você tem a ligação, né, muito próxima. A criança chorona e a Cassidy, né? Como a gente pode ver no Survival Logbook, o que são fatores que implicam que seja Cassidy, né? E por aí vai. Bom, o MCI dos jogos aconteceu em 85. Sim, você tem algumas coisas que o MCI aconteceu antes em 83, mas pelo jeito que os caminhões estão andando é realmente 85, assim. Do jeito que as coisas estão sendo apresentadas atualmente em FNAF, né? A menos que se acreditar em Loop Victim, é um vídeo muito bom a propósito, dá uma olhadinha. A pelúcia do Fredbear, de resto, a próxima opção de quem pode ser a pelúcia do Fredbear. Charlie,
podem indicar que ela é a pelúcia antes da mordida. Como por exemplo, a próxima coisa que também poderia indicar que seja Charlie é o ano 1982, no meio dos teasers do FNAF 4. E que é algo bem interessante, a gente sabe que o FNAF 4 se passa em 83, mas esse ano, 1982, nos livros, ele era o ano que o Sammy, o irmão da Charlie, foi capturado, que daí depois 82 foi o que a Charlie foi. Mudou para 83, o ano que a Charlie foi capturada por algum motivo, creio eu que seja para deixar mais ambíguo, né? Quem é que morreu primeiro? Já vi gente usando essa mudança, né, no ano para dizer que não acho que seja esse o caso. Acho que a gente sabe que o Scott gosta de deixar as coisas bem ambíguas, né, para fazer teoria. Mas tá aí, né? Um negócio que. Uma indicação da morte da Charlie antes do FNAF 4, né? Dá pra ver que o Scott tava tentando dizer algo mais ou menos assim na época e quem sabe ainda vale, né? Outra coisa é que o FNAF 4 ele tem elementos de todos os FNAFs, né? Por exemplo, o jumpscare, se vocês não sabiam, o jumpscare do FNAF 4 é uma mistura dos três. Você tem referências, né, aos outros jogos, mas que é um personagem muito importante, principalmente nessa época do FNAF. E como o FNAF 4 era para ter sido o último jogo da franquia, não faria sentido o Scott deixar a Puppet de lado. Então talvez a Puppet seja essa. E isso vai ficar. Vou falar mais sobre isso na parte que for do Fredbear depois da mordida. Beleza? Que tem mais coisa lá. Tem a Puppet tá em algum lugar no FNAF 4, né? Só que daí meio que virou. É um negócio estranho. Nada muito referente a Puppet, além do design da criança chorona e a pelúcia do Fredbear, que já já vou explicar mais porquê. Esse daqui tava nos contras do William Afton, mas que se o William Afton não se importa muito com os filhos, ela vai lá, ela tenta ajudar, deixa os animatronics vivos de novo, né? Ela liga lá o Fred pra tentar ajudar, né? A Puppet, ela quem traz o bolo no Happy Day. Essa questão, né, de ser essa figura que que tenta ajudar os animatronics, né, na maioria dos casos. Então faria sentido para ela estar ali. Especialmente porque se a gente for parar para pensar, terem, assim, já se encontrado, né? Os dois pais deles trabalham juntos, né? E como a gente pode ver, tá direto na Fredbear's, né? Provavelmente por causa que o pai leva ele pro trabalho. A Charlie, ela tá direto assim acho que na Fred's. Mas assim, a gente vê que os dois têm costume de levar. E, bom, já que a Fredbear é dos dois, então provavelmente a Charlie e a criança chorona já se conheceram. Então, Charlie ir falar com a criança chorona, né? Daí você também tem o teaser do Pizzaria Simulator, que é. Não, do Fredbear não, perdão, do Fred, do FNAF 4. Daí se você aumentar o brilho da imagem, você vê, né, as cordas, né, de marionete. A Puppet falando com a criança chorando, né? É que, bom, é a pelúcia, né? Claro, poderia ser a pelúcia do Fredbear mesmo. Bom, daí seria tipo de um animatronic de urso. A Charlie não uma pelúcia de urso, né? Sim, teria esse mesmo
Também porque não teria nenhum outro motivo por Scott fazer esse teaser com uma pelúcia do Fredbear, né? Já que já tinha os teasers que já indicava que vai ter alguma coisa com a Charlie, ele não precisava fazer com o negócio, né, parecido com a Puppet, né? Aquele teaser da Night Marione do FNAF 4, né? E que mais tarde começou a ser a Night Marione. O Scott disse que ela não era canon, mas especialmente agora na hora. É, mas na parte da pelúcia mordida vai ter mais coisa, né? Pra sustentar que é a Charlie, né? Principalmente depois da mordida. Antes da mordida não tem tanta assim. Bom, agora vamos pros contras, né? Primeiro, como é que a Charlie foi parar nessa pelúcia? Isso é um ponto bem. Bom, se bem que a gente sabe que os animatronics conseguem, assim, pelo menos o Golden Fred, né? E eu acho que a Charlie também, né? Os dois parecem ser bem conscientes, mas enfim, ainda assim é bem estranho a Charlie tá nessa pelúcia. A pelúcia do escritório do Sister Location, né? Indica que possa ser o Afton, ou talvez será que o Afton começou a fazer as pelúcias baseadas na pelúcia. Não sei. Seria um ser próprio, sem ser uma pessoa falando através ou um fantasma, mas ser um ser separado, tipo um amigo imaginário assim que ganhou vida. Isso explicaria o fator, né, sobrenatural dele, né, essa aparência. Bom, a gente sabe que em FNAF emoções conseguem ganhar vida, tomar forma, então isso explicaria o porquê que a pelúcia do Fredbear, ela não é tipo 100% malvada. Ela seria dos sentimentos, assim, a pelúcia do Fredbear, ela acaba assustando a criança chorando de vez em quando, assim, mas ela não parece totalmente má, assim. Então, eu acho que ela possa ser, assim, dos sentimentos, tipo, o medo da criança chorona, com um pouquinho da necessidade, assim, de companhia, de conforto, assim, transformado num ser, assim, com sentimentos, assim, não puramente um ser de agonia, mas com outros sentimentos ainda existentes ali, né? Explicando essa por que ela não é totalmente má. O Cyrus Cox fez um vídeo falando sobre isso, que vai bem mais a fundo do que eu tô falando aqui, então dá uma olhada lá e, bom, eu acho que esses seriam os pontos para essa pelúcia ser um ser assim próprio, né, em vez de outro personagem já existente, ser um ser criado a partir desses sentimentos de medo e um pouco de necessidade de conforto da parte da criança chorona, de companhia também, né? Da parte da criança chorona. E, bom, os contras aqui, eu não, assim, paro pra pensar, você não tem muito contras mais.